Sejam bem-vindos a essa videoaula da disciplina de Eletrotécnica do Coutec UFMG. Nessa aula, nós vamos relembrar um pouco sobre os números complexos e a gente começa, então, pela representação e pela definição do que são esses números complexos. Então, esse grupo de números, esse conjunto de números, ele vem para que nós possamos, ele aparece, né, como uma ferramenta para que nós possamos representar as raízes de números negativos. Então, se vocês lembrarem, por exemplo, quando a gente fazia qualquer conta que desse um resultado de raiz quadrada de um número negativo, antes de conhecer esse conjunto dos números complexos, a gente descartava essa parte de raiz de número negativo. Então, por exemplo, um exemplo que aparecia muito é quando, no cálculo da fórmula de Bhaskara, para análise de equações de segundo grau, a gente calculava, né, B igual, x, então, isso é um exemplo clássico, x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, e aí a gente tinha dois valores de x para as funções de segundo grau, e aí o que acontecia muito era essa raiz aparecer como uma raiz de número negativo. Então a gente simplesmente descartava, a gente tinha o x' e x duas linhas, né? Então quando um dos x dava raiz de número negativo, a gente descartava esse número e representava somente a raiz igual a raiz x igual a x duas linhas, né? Que era pertencente ao grupo dos números reais. O que acontece então é que aparece esse grupo que vai incluir as raízes de números negativos na representação numérica. E aí a gente vai ter como unidade complexa o I ou o J. Então, vai aparecer muito a representação em termos de J para nós aqui no estudo de circuitos, porque a letra I já é usada para a representação da corrente elétrica. Então, aparece frequentemente o J nas notações de números complexos em engenharia. Então, o J para a gente vai ser a raiz de menos 1. Então, a gente vai começar a representar raízes de números negativos. Então, essa raiz ela vai compor o nosso número. O nosso número, agora, ele vai ter uma parte real e uma parte imaginária. E aí, esse número ele pode ser representado nesse gráfico, que a gente chama de plano complexo ou plano de Argand-Gauss. Então, nesse plano, a gente pode, qualquer ponto que nós desenharmos, que nós marcarmos nesse plano, vai corresponder a um número complexo. E esse número, se a gente projetar aqui, fazer a projeção no eixo real e no eixo imaginário, a gente vai conseguir escrever e identificar esse número e diferenciá-lo dos outros números. Observem que cada número tem um valor real e um valor imaginário específico. Então, a gente vai apresentar as formas de escrever as notações que são utilizadas no estudo, né, no uso dos números complexos. Então, a primeira notação é chamada de forma retangular. Nessa forma retangular, a gente vai mostrar as componentes real e imaginária na forma de uma soma. Então, se nós olharmos para esse número Z que está destacado aqui, como que a gente pode representar e escrever o número Z? A gente vai escrever a sua parte real, então a gente vai projetar esse número no eixo dos números reais e encontrar essa componente. Essa componente é justamente esse cateto aqui, esse tamanho, o cateto adjacente nesse caso. E aí, a gente observa esse tamanho, né? Esse tamanho vai ser x. E a gente vai somar com a
componente imaginária. Então, aqui a gente tem uma componente imaginária que tem o tamanho y, então a gente vai projetar o número lá no eixo dos números imaginários, e aqui esse tamanho já está destacado aqui, é o tamanho y, que é o cateto oposto a esse ângulo aqui, né, em referência a esse ângulo que o número faz com o eixo dos números reais, que é o ângulo φ. Então, no nosso caso aqui, o número imaginário está no eixo positivo, então a nossa componente imaginária é o mais y vezes i, ou vezes j, no nosso caso, ok? Então, a gente pode escrever isso aqui também aparece como x mais jy, o j frequentemente aparecendo na frente. Ok? Então, o nosso número ele tem a parte real e tem a parte imaginária, sendo que aqui a parte imaginária, tanto a parte imaginária quanto a parte real pode admitir valores positivos e negativos. Então, a gente tem a região dos números reais positivos e negativos, bem como a parte imaginária também tem os seus valores positivos e negativos. Então, aqui está colocada a representação na forma retangular, lembrando que o j é raiz de menos 1, o x é a parte real de z, do número z, e o y a parte imaginária de z. Existem outras notações, outras formas que são conhecidas, que são a forma polar e a forma exponencial. Na forma polar, a gente representa o mesmo número complexo através da sua magnitude R, ou do seu módulo, e do ângulo φ. Então, se nós observarmos lá no gráfico, no plano complexo, como que a gente pode converter essa representação, como que a gente pode enxergar também, né, a representação do número z. Se nós fornecermos um ângulo φ e um tamanho r, a gente pode encontrar qualquer número também no plano de Argand-Gauss. Então, se a gente traçar aqui, marcarmos a reta que liga o ponto à origem, a gente consegue encontrar qualquer número complexo também no plano através dessas informações. Então, a gente informa o tamanho da reta que vai da origem até o ponto. Então, aqui a gente teria ponto Z1, Z2, Z3, por exemplo. A gente informa esse tamanho, esse módulo, e informamos também o ângulo. Então, o ângulo ele sempre é contabilizado a partir do eixo dos números reais. Então, a gente tem aqui o φ, aqui a gente teria φ1, a gente teria o φ2 aqui, a partir da origem até a reta de Z2, então a gente teria um φ2, e o φ3 também, partindo aqui da origem até a reta correspondente ao número Z3. Então, o objetivo aqui é perceber que com qualquer informação de módulo e ângulo, a gente consegue também representar um número complexo. Então, como que a gente vai representar esse número z na forma polar? Nós vamos fornecer o r, que é a magnitude ou módulo, e vamos fornecer o ângulo. Então, a leitura aqui que se faz é que o z ele tem um r, um módulo, com ângulo φ. R com ângulo φ. Então, esse R, a gente vai aprender a converter uma informação na outra. A gente pode calcular esse R através do próprio triângulo formado aqui pela projeção do número z nos eixos. E a gente pode converter a informação que a gente tinha antes, retangular, na forma retangular, para informação na forma polar, usando somente o triângulo de Pitágoras.
Então, aqui estão apresentadas as duas formas já vistas, a retangular e a polar, e além delas existe a forma exponencial, muito usada em engenharia, e que é decorrente da identidade de Euler. Eu vou deixar aqui para vocês um link de uma explicação de como chegar nessa representação a partir da identidade de Euler. Então, essa notação também é muito usada. O importante agora também é aprender a converter um formato em outro. E aí, a gente precisa fazer essa conta, esse cálculo dos parâmetros de uma forma para outra. Então, a gente vai começar mostrando como fazer isso da forma retangular para a forma polar. Então, na forma retangular, nós temos o z igual a x mais y, mais jy. E aí, como encontrar, então, o nosso problema é encontrar o r e o φ da representação polar. Como que a gente faz isso? A gente vai olhar justamente o ângulo, o triângulo formado pela projeção do número z no plano de Argand-Gauss. Então, a gente vai ter aqui a componente x e a componente y aqui no plano, no eixo complexo e aqui no eixo real. E a gente vai observar que essa reta, esse hipotenusa, faz um ângulo φ, então, com o eixo real. E como calcular esse ângulo φ? Simplesmente usando o triângulo. Então, o ângulo φ, a gente vai usar a função trigonométrica da tangente, porque com a tangente a gente já pode usar as informações de x e y que nós já temos que a gente já tinha dadas, né, pela forma retangular. Então, para calcular o φ, a gente vai pegar tangente de φ, que é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Para achar o φ, a gente aplica, então, a operação inversa, que é a tangente a menos 1. Então, tangente a menos 1 de y sobre x. Tangente a menos 1 vai me dar o ângulo que possui essa tangente. Qual tangente? A tangente y sobre x. E aí a gente encontra esse ângulo, que é o ângulo φ. Para calcular o z, que é a magnitude ou o módulo nesse formato polar, esse módulo r, a gente simplesmente vai usar o cálculo da hipotenusa. A hipotenusa aqui é a raiz dos catetos ao quadrado. Então, raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, aí a gente já encontrou, aqui no caso é r, aqui tem um pequeno erro de digitação, isso aqui é o valor de r, da magnitude r, e aí a gente encontrou o z na sua forma, o número z na sua forma polar. O mesmo a gente pode fazer para representar da forma polar, para converter, né, da forma polar para a forma retangular. Na forma retangular, então, a gente precisa encontrar quem é o x e quem é o y. Então, mais jy. Como que a gente faz isso a partir da representação polar? Então, na forma polar, a gente teria o z igual a r com ângulo φ. Então, a gente tem essas informações, o ângulo φ e a hipotenusa r, e a gente precisa calcular as componentes, a componente x e a componente y. Como fazer isso? Usando o triângulo novamente, triângulo de Pitágoras. Como que a gente vai fazer? Qual função trigonométrica a gente vai usar? Se a gente quer calcular o x é o cateto adjacente desse triângulo. Então, para o cateto adjacente, a gente vai usar a expressão do cosseno de φ. Então, cosseno de φ é cateto adjacente sobre hipotenusa.
Portanto, aqui é só isolar o x que a gente vai ter um r vezes cosseno φ. Para escrever o y, a gente vai usar a função seno, porque o y é um cateto oposto. E aí a gente vai escrever seno de φ é cateto oposto, que é o y sobre hipotenusa. Então, o nosso y vai ser o r, que é a minha magnitude, vezes a função, vezes o seno desse ângulo. E aí a gente encontra as componentes e escreve, portanto, o número z, na forma retangular, que era o nosso objetivo. Tendo visto, então, as formas de representação dos números complexos, a gente vai passar para as operações com esses números. Então, começando pela adição e subtração, a gente vai ver que a gente consegue enxergar essas operações quando o número está na forma retangular. Então, para somar e para subtrair, a gente vai usar a representação do número na forma retangular. E aí, se a gente quer, por exemplo, somar um número, né, Z1 com Z2, o que a gente faz? A gente soma as componentes reais e soma as componentes complexas para compor, então, o resultado. Então, a tabelinha aqui está mostrando, né, a soma de dois números Z1 e Z2, e aí a gente soma parte real com parte real, vamos achar um terceiro valor. Então, essa aqui vai ser a parte real do meu novo número, pode ser um Z3. E aí, aqui a gente soma parte imaginária com parte imaginária para compor a parte imaginária do meu resultado. Mesma coisa para a operação de subtração. Então, sempre lembrar de escrever o número na forma retangular antes de fazer essas duas operações. Para as operações de multiplicação e divisão, é mais fácil a gente escrever o número na forma polar. Dá também para fazer com o número na forma retangular, mas essa representação aqui na forma polar facilita bastante. Então, como multiplicar dois números que estão na forma polar? A gente vai multiplicar as suas magnitudes ou seus módulos e vamos somar os seus ângulos. Então, esse valor, esse resultado desse produto vai me dar a magnitude do número Z3, né? O número resultante. E aqui esse resultado vai me dar o ângulo desse novo número, que é o resultado da operação. Para a divisão, a gente vai dividir os módulos e subtrair os números, os ângulos, sendo que a gente vai subtrair o ângulo do numerador menos o ângulo do denominador. Ou o ângulo do dividendo, né, menos o ângulo do divisor aqui, se a gente considerar essa expressão. A operação do inverso do número, né, ela é decorrente dessa expressão de divisão, é como se a gente estivesse dividindo 1 pelo número. Então, a gente o módulo desse número vai ser 1 sobre, o inverso do número vai ter um módulo igual a 1 sobre o módulo de z, e o ângulo vai ser o ângulo de 1 menos o ângulo de z. Ângulo de 1 aqui é 0, porque 1 é um número real, com somente parte real. Então, ele tem ângulo 0. Então, é como se a gente estivesse subtraindo 0 do ângulo de z, que é φ, então vai ficar 0 menos φ, e aí a gente tem no resultado um menos φ. Por fim, a gente tem aqui a definição do que é o conjugado complexo, ou complexo conjugado. O conjugado se a gente estiver na forma retangular, ele vai ter a parte imaginária com o sinal trocado. Então, se a gente tem um z que é igual a x mais j o seu complexo conjugado vai ser x, então a gente vai manter a parte real, então esse x vai ser igual, e aqui o sinal, né, da parte complexa vai ser invertido.
Se o número tiver na forma polar, o complexo conjugado ele tem a mesma magnitude, porém o ângulo vem com o sinal trocado. Então, se a gente tem um Z que é R com ângulo φ, o seu complexo conjugado, e a gente representa através desse asterisco o complexo conjugado. Então, o complexo conjugado de Z vai ser R com ângulo de menos φ, ok? E a gente tem aqui também a representação na forma exponencial, que por enquanto a gente não vai utilizar muito. Tudo bem? Então, é importante saber converter as notações de uma forma para outra, para, inclusive, poder realizar as operações, já que, por exemplo, na multiplicação e divisão, a gente precisa estar com os números na forma polar para facilitar as nossas contas. Então, é isso. Ficamos por aqui. Espero vocês na próxima aula e até mais.